Como vocês viram no módulo anterior, as ligações covalentes podem ser rompidas de duas maneiras, ou ocorrendo uma cisão heterolítica, que vai formar dois íons, ou ocorrendo uma cisão homolítica, que vai formar dois radicais. Os radicais podem ser classificados de acordo com a quantidade de grupos alquil que está ligada no carbono que possui o elétron desemparelhado. Vemos que, quando não existe nenhum grupo alquil, é simplesmente um radical metila. Quando um dos substituintes é um grupo alquil, este vai ser um radical primário. Quando são dois, radical secundário, e três, radical terciário. Vemos que todos esses radicais possuem três substituintes. Por isso, a estrutura tridimensional ela adquire essa forma plana triangular, onde o carbono faz uma hibridização sp2 e o elétron desemparelhado permanece no orbital p. Essa é a principal geometria dos radicais, a plano triangular. Esses radicais, eles são, na sua essência, muito instáveis, porque existe um elétron desemparelhado. Porém, existe uma diferença na estabilidade dos diferentes radicais. Vocês vão ver que a estabilidade aumenta de acordo com o aumento de grupos alquil ligados ao carbono que contém o elétron desemparelhado. Então, o que nós estamos vendo aqui? Do radical metila para o primário, ocorre um aumento de estabilidade, do primário para o secundário e do secundário para o terciário, sendo o terciário o radical mais estável dentre eles. O que significa ser mais estável? Ter um tempo maior de vida e estar num nível mais baixo de energia. Isso se explica pelo efeito de hiperconjugação. Vemos aqui nessa figura que um grupo alquil ligado ao carbono que contém o elétron desemparelhado, esse grupo alquil vai ajudar a doar densidade eletrônica para o orbital que contém apenas um elétron. Isso acontece com os elétrons que estão na ligação carbono-hidrogênio e um pouco dessa densidade eletrônica vai ser transferida para o orbital P. Imagine quando todos esses substituintes forem grupos alquil e fazendo o mesmo efeito de hiperconjugação. Nós teremos então que com 3 grupos alquil, esse efeito vai ser máximo. Com 2 grupos alquil apenas, somente esses 2 grupos é que vão fazer o efeito de hiperconjugação. Com um grupo, somente ele, no radical metila, não temos nenhum efeito de hiperconjugação. Por isso que esse é o radical menos estável de todos. Olhando esse diagrama de energia, nós vemos o seguinte: do propano é possível formar 2 radicais diferentes. Quando ocorre o rompimento da ligação CH do carbono da ponta, nós formamos o radical propila. Quando ocorre o rompimento da ligação CH do carbono central, ocorre a formação do radical isopropila. Veja que o radical isopropila é um radical secundário e o radical propila um radical primário. Eles estão em níveis diferentes de energia, exatamente porque o radical secundário é mais estável do que o radical primário, por isso que ele está num nível mais baixo de energia do que o radical primário. Veja que, para formar o radical secundário, a molécula precisou absorver 413 kJ por mol para romper a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Já para formar o radical primário, necessitou-se de mais energia para romper a ligação carbono-hidrogênio da ponta. Essa diferença foi de 10 kJ por mol.
Olhando esse outro exemplo, temos que do isobutano também é possível formar dois radicais diferentes. Quando a ligação carbono-hidrogênio do carbono central é rompida, se forma o radical terciário. Quando a ligação carbono-hidrogênio de uma das metilas é rompida, se forma um radical primário. Vejam que o radical terciário está num nível muito mais baixo de energia do que o radical primário, exatamente porque no radical terciário existe um efeito de hiperconjugação de 3 grupos alquilo, enquanto no radical primário é de somente um grupo alquilo. Para formar o radical primário é necessário muito mais energia do que para formar o radical terciário. Vemos que aqui a diferença é de 22 kJ por mol. Olhando os dois gráficos juntos, nós temos que um radical terciário está no nível mais baixo de energia, por ele ser mais estável, radical secundário no nível um pouco mais alto, e o primário está no nível mais alto ainda. Então, isso explica por que são necessárias energias diferentes para romper as ligações CH. Aqui vemos um resumo disso. Com o aumento da estabilidade dos radicais, temos que as energias de dissociação da ligação CH, elas vão diminuindo. É mais fácil romper essa ligação CH, porque ela produz um radical mais estável, do que romper esta ligação CH, porque vai formar um radical muito menos estável. Em outras palavras, conforme nós vamos caminhando aqui para a direita, as ligações vão ficando mais fracas, mais fáceis de serem rompidas. E vão ficando mais fáceis de serem rompidas porque vão formar radicais mais estáveis. Nós vimos até agora o efeito de hiperconjugação, mas também existe o efeito de ressonância para a estabilização dos radicais. Vemos aqui que quando um radical é formado num carbono vizinho a uma dupla, nós chamamos essa posição de posição alílica, e o radical é o radical alílico. Esse radical, ele pode ser estabilizado por ressonância, e vemos aqui duas formas de ressonância. Isso ajuda bastante a estabilizar esse radical. Um outro exemplo é quando o carbono que está ligado ao anel aromático, ele perde um hidrogênio e forma um radical. Isso aqui vai ser chamada de posição benzílica, e esse radical é conhecido como radical benzílico. Vejam que existem 4 estruturas de ressonância para esse radical, aonde o elétron desemparelhado vai mudando de carbono. Isso estabiliza muito esse radical. Comparando agora as energias de dissociação, nós vemos que para o radical terciário, onde existe apenas a estabilização por hiperconjugação, a energia de dissociação é de 381 kJ por mol. Quando nós comparamos com o radical alílico, que tem estabilização por ressonância, essa energia vai cair para 364, mostrando que essa ligação é mais fraca do que a ligação do carbono terciário. E quando a gente compara com o benzílico, a energia de dissociação vai cair mais ainda, porque a ligação carbono-hidrogênio vai ficar mais fraca, exatamente por produzir um radical que é muito mais estabilizado.